22 de abril de 1500, é avistada uma frota comandada por Pedro Álvares Cabral, a qual não sabia, mas estava a descobrir um novo território, que logo receberia o nome de Ilha de Veracruz, e apenas 27 anos depois, o nome de Brasil. 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, durante o primeiro reinado, às margens do rio Ipiranga, marca a história com o ato proclamado Grito da Independência. 15 de novembro de 1889. A proclamação da República no Brasil foi assinada por Marechal Deodoro da Fonseca. O fato representou o início da era republicana e o fim da monarquia constitucional parlamentar no país, instaurando um novo regime no país de governo presidencialista. 1964. João Goulart, 24º presidente do Brasil, foi destituído por militares brasileiros defensores do regime militar. Mas essa é a parte que a história tradicional nos conta. Brasil, uma história entre golpes. 1500. Quando a frota comandada por Pedro Álvares Cabral chegou ao país, ele já era habitado por várias comunidades indígenas. Estima-se que existiam no Brasil aproximadamente 5 milhões de índios naquela época. Houve a tomada da terra dos índios gradativamente, e o que antes era uma troca injusta e amigável de quinquilharias por trabalho passou a ser uma opressão dos portugueses para com os indígenas. 1822. Dom Pedro I era o príncipe desobediente, não aceitava as ordens de Portugal, chegando ao ponto dos portugueses exigirem seu retorno, mas ele recusou, continuou no Brasil. Uma frase sua, dita no dia 9 de janeiro de 1822, ficou imortalizada na nossa história. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que eu fico. Essa data entrou para a história como o Dia do Fico. Meses mais tarde, no dia 7 de setembro, a maior desobediência de Dom Pedro I, que rompe com Portugal e declara a independência do Brasil. O famoso grito às margens do rio Ipiranga, independência ou morte. Mas não bastava um grito para ser independente. A dita independência não existiu de fato. 1889. A proclamação ocorreu na Praça da Aclamação, atual Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil. Quando um grupo de militares do Exército Brasileiro, liderados pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, destituiu o imperador Dom Pedro II e assumiu o poder no Brasil, instituindo um governo provisório republicano, que se tornaria a primeira República Brasileira. 1964. A ocorrência de um golpe militar que encerrou o governo do presidente democraticamente eleito João Goulart, também conhecido como Jango. Contudo, o nosso país tem mais a contar. Brasil, uma história entre golpes, lutas, pertencimento e atitudes. A revolta de Filipe dos Santos ocorreu no ano de 1720, na região de Minas Gerais, durante o período do Ciclo do Ouro. Os donos das minas estavam sendo prejudicados com as novas medidas da coroa para dificultar o contrabando do ouro em pó. A coroa portuguesa decidiu instalar 4 casas de fundição, onde todo o ouro deveria ser fundido e transformado em barras, com o selo do reino. Nessa mesma ocasião, era recolhido o imposto de cada 5 barras. Uma ficava com a coroa portuguesa. Assim só poderia ser comercializado o ouro em barras com o selo real, acabando com o contrabando paralelo de ouro em pó, e consequentemente com um lucro maior dos donos das minas. Então organizaram uma revolta para acabar com as casas de fundição, com os impostos e com o forte controle em cima do contrabando. Foram combatidos e derrotados.
Também conhecida como Revolta dos Alfaiates, a Conjuração Baiana foi uma revolta social de caráter popular que ocorreu na Bahia em 1798. Recebeu uma importante influência dos ideais iluministas da Revolução Francesa. Além de ser emancipacionista, defendeu importantes mudanças sociais e políticas na sociedade. Causas principais: insatisfação popular com o elevado preço cobrado pelos produtos essenciais, entre eles os alimentos. Além disso, muitas pessoas reclamavam da carência de determinados alimentos. Forte insatisfação com o domínio de Portugal sobre o Brasil, o ideal da independência estava presente em vários setores da sociedade. A Guerra de Canudos foi o maior movimento de resistência à opressão dos grandes proprietários rurais. Ela ocorreu entre 1893 e 1897. No Arraial de Canudos, uma comunidade do sertão da Bahia. Esse movimento refletia a extrema miséria em que viviam as populações marginalizadas do sertão nordestino. A estrutura econômica do Brasil funcionava com base no latifúndio, onde predominava a monocultura, com a exploração da mão de obra de trabalhadores que viviam na miséria. Foi no sertão do Nordeste, seco, abandonado e esfomeado, que, durante a República Velha, milhares de sertanejos formaram grupos de cangaceiros e jacunços, ou se juntavam em torno de líderes religiosos. Os jagunços estavam a serviço do coronel para defender sua propriedade, matar seus adversários políticos e garantir a vitória dos seus candidatos nas eleições. Os cangaceiros atacavam as fazendas dos coronéis e espalhavam terror entre os latifundiários. O cangaço era uma forma de um sertanejo combater a miséria e extravasar suas revoltas. Os beatos ou conselheiros caminhavam pelo sertão, pregando uma religião salvadora, e eram seguidos por dezenas de fiéis. E todas essas revoltas ocorreram nesse nosso incrível país, cheio de cultura, história e paisagens únicas e belas, como a que temos no nosso Maranhão e na nossa belíssima ilha São Luís, fundada por franceses, invadida por holandeses e, por fim, colonizada por portugueses, que no dia 8 de setembro completará 407 anos. Deixa-me viver, que eu quero aprender tua poesia. Sou e maresia, lendas e mistérios, lua das serestas, o azul de teus dias. Quero ouvir à noite tamboris do Congo, gemendo e cantando dores e saudades, a evocar martírios, lágrimas, açoites, que floriram claros sóis da liberdade. Quero ler nas ruas fontes, cantarias, torres e mirantes, igrejas sobrados, nas lentas ladeiras que sobem angústias, sonhos do futuro, glórias do passado. Quero ouvir à noite tamboris do Congo, gemendo e cantando dores e saudades, a evocar martírios, lágrimas, açoites, que floriram claros sóis da liberdade. Oh, minha cidade, deixa-me viver, que eu quero aprender tua poesia. Sol e maresia, lendas e mistérios, lua das serestas, o azul de teus dias. Quero ouvir à noite tambores do Congo, gemendo e cantando dores e
lágrimas, açoites, que floriram claros sóis da liberdade.